Joel capítulo de número 2, a partir do verso 12. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai, ó povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Amém, meus irmãos, até aqui. Todo o glamour de Israel havia passado. A história de uma nação que caminhou com Deus e era vista por todos como um Deus que cuidava de muito perto deles, havia ficado para trás. A palavra que talvez permeie o livro do profeta Joel é caos. O povo está vivendo um caos político, um caos religioso e principalmente um caos de subsistência. Israel havia literalmente abandonado o seu Deus. Lá no capítulo 50 do livro de Isaías, no verso 1, pela boca do profeta, Deus faz uma pergunta. E essa pergunta é a seguinte: aonde está a carta de divórcio da vossa mãe, a qual eu repudiei? A mensagem que Deus está dizendo aqui é que Ele se afastou do seu povo. Ele não deu a carta de divórcio, mas há um afastamento. Ele se afasta de Israel por conta da sua prostituição, por conta da sua entrega a outros deuses. A experiência do profeta Oséias nos mostra claramente qual era o sentimento de Deus para com o seu povo. Oséias tem uma experiência dada por Deus, ordenada por Deus. Deus diz a ele, vá até um prostíbulo e tome ali uma mulher como sua esposa, uma mulher de muitas prostituições. O profeta, na sua experiência, ele toma para si uma mulher chamada Gomer. E Gomer representa Israel, uma mulher de muitas prostituições, que depois engravida das suas prostituições. Esse era o sentimento e o pano de fundo de Deus para com o seu povo. Mas, irmãos, eu acredito que em um momento como esse, em um momento de tão angústia, de tamanho sofrimento, de tamanho afastamento da presença de Deus, é num momento como esse que eu acredito de todo o meu coração, é que Deus levanta o seu povo, levanta homens e mulheres especiais e diferentes, para que haja um grande avivamento da parte de Deus. O nosso irmão, quando estava orando, ele dizia que o mundo jaz no maligno. O tempo em que nós estamos vivendo, pastor Fred, não é diferente como o daquele. Estamos vivendo dias negros. Denominações que outrora eram uma bandeira do protestantismo no mundo, hoje estão prostradas no viés do liberalismo. Um dos maiores inimigos da igreja no Brasil e no mundo hoje chama-se ideologia,
que sorrateiramente tem tomado conta das nossas igrejas e, por que não, dos nossos púlpitos. Mas é num momento como esse que Deus convoca o seu povo e convoca a sua igreja, para que um grande avivamento espiritual possa acontecer, não quanto denominação, mas dentro de cada um de nós. Como eu disse, o caos havia se instalado. Se você quiser ler comigo no capítulo 1, no verso 4, acompanhe comigo que é importante. Capítulo 1 de Joel, verso 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. 4 grandes exércitos de gafanhotos. Literalmente agora vão destruir tudo aquilo que Israel havia plantado. Uma crise de subsistência começa a acontecer aqui. Irmãos, um gafanhoto é um inseto que ele come e defeca ao mesmo tempo. Ele enxerga um pomar na sua frente e deixa um deserto para trás. Esse era o cenário que estava se desenvolvendo no tempo do profeta. Só que a situação ainda vai ficar pior. Acompanhe comigo no verso de número 10. Verso 10. O campo está assolado e a terra está de luto, porque o cereal está destruído e a vide se secou e as oliveiras se murcharam. Como se não bastasse um terrível ataque de gafanhotos que devasta toda a plantação, Israel agora está vivendo também uma crise de seca terrível. Além daquilo que eles plantaram, não poderia mais ser colhido. Não havia mais possibilidade de plantação. Uma plantação nova não iria existir. Para onde você olhasse, para onde você estendesse os seus olhos nas campinas de Israel, a única coisa que você conseguiria enxergar é a destruição. O povo está literalmente agora entrando em estado de luto. Um caos terrível. Mas ainda vai ficar pior. Acompanhe comigo no verso 12. A vide se secou. A figueira se murchou. A romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as aves do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Todas árvores frutíferas foram destruídas. O preço pelo afastamento do povo de Deus, da fonte das águas vivas, foi muito alto. O preço do afastamento de Deus, meus irmãos, ele é altíssimo. Não existe mais alimento. Se você for no verso de número 9, o caos se estende até a casa de Deus. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes e ministros do Senhor estão enlutados. Os homens que deveriam estar de pé, aqueles que deveriam estar levantando um clamor, encorajando a nação, aqueles que deveriam estar pelo menos dizendo, olha, ainda existe esperança, estão em um estado de luto. Não existe alegria, não tem por que realizar algum tipo de festa.
Nós sabemos que na história bíblica, na história do povo de Deus, quando havia fartura, havia festa. De certa forma, uma maneira de olhar para Deus e dizer: Deus, muito obrigado, porque sabemos que vem das suas mãos. Mas aqui os sacerdotes estão enlutados. Não existe motivação ou motivos para que haja alegria entre o povo. A história vai ficar ainda pior. Verso de número 17. A semente mirrou debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Nós sempre dizemos que a esperança é a última que morre. A esperança agora está morrendo, pastor. Porque nem a semente eles têm mais para plantar. Eu não sei se alguém aqui já viveu uma situação como essa. Você fala com um amigo, não resolve. Você fala com a família, também não resolve. Você busca um conselho com os irmãos, com o pastor, mas também não resolve. Aí você vai para casa e não sabe o que fazer. Aí o tempo vai passando e você vai ver que não tem nada que alguém possa fazer para te ajudar, não tem palavra que te console. E é nesse momento que você entende que a sua história precisa ser reescrita com você e Deus somente, não tem mais ninguém para intermediar. Escute bem, irmão, Deus nos convidou, Deus nos chamou para termos um relacionamento com Ele. Amém por isso ou não? E relacionamento implica em uma intimidade. Que não importa onde você está, não importa a situação que você está, não importa o estado de espírito que você esteja, não importa, essa relação e essa intimidade continua, mas essa relação também foi cortada. Não existe alegria, pastor. Não tem árvore frutífera, a seca assola a nação, um exército de gafanhotos destruiu. Não tem semente para plantar. E no capítulo 2 do profeta Joel, ele descreve a invasão de um terrível exército, aliás, um cerco de um terrível exército contra Israel. Muito possivelmente o exército da Síria, que já havia destruído, assolado o reino do norte com a sua capital em Samaria. O terrível exército da Síria agora está se posicionando em volta de Jerusalém. Não existe esperança. Mas é nesse momento que Deus levanta pessoas. Levanta homens e mulheres comprometidos com a sua palavra. No versículo de número 12 que você leu comigo, fica junto comigo aí que é importante. Existe um chamamento de Deus. E esse chamamento se inicia dizendo: ainda assim agora, nesse momento, agora mesmo, assim diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Irmãos, esse convertei-vos a mim de todo o vosso coração não é uma conversão institucional. Não é uma conversão quando as coisas estão difíceis, como realmente estavam. Não é uma conversão quando a enfermidade bateu a porta e os médicos desenganaram. Mas é uma conversão de todo o vosso coração. É uma conversão que vai além das expectativas humanas. É uma conversão que vai além, como a conversão que nós vemos hoje nesse evangeliquez que é pregado no Brasil e no mundo. Que a balança que é usada é a capacidade que eu tenho de obedecer a Deus, é a mesma que Ele tem de me abençoar ou não. Se Deus me abençoa, eu o sirvo.
Se Deus não me abençoa, eu não preciso servi-lo mais. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Todos aqui conhecem a passagem de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está convocando a nação e dizendo, olha, se vocês fizerem isso agora, ainda existe esperança de mudança. Mas o que nós vemos, irmãos, é que o profeta continua dizendo, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Essa conversão de todo o coração não pode acontecer só daqui para fora. Ela é uma busca ainda mais intensa. Pressupõe-se que crente cristão jejue. Amém? Porque Jesus disse assim, olha, quando jejuares, e não se jejuares, não façam como os fariseus, unjam os seus rostos, para que os seus semblantes não pareçam cansados. Porque quando vocês fizerem isso, o vosso Pai, que vos vê em oculto, vos abençoará. Ele está convocando a sua nação para haver uma conversão de todo o coração, e isso com jejuns e com choro. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Nós temos dificuldade com lágrimas, né? E quando alguém chora é sinal de fraqueza. Se alguém chora no púlpito, olha lá, está chorando porque é muito fraco, é muito mole. Se você chora lá na empresa, alguém diz, não serve, ó, não tem inteligência emocional. Por outro lado, se você não chora também, você é indiferente. Não tem sentimento, não tem coração. Neemias chorou quando ouviu o estado do seu povo quando estava no cativeiro. Ele derramou lágrimas diante de Deus e disse, Deus, por quê? Pedro derramou lágrimas quando da sua terceira negativa, ele nega Cristo e as lágrimas descem do seu rosto. Davi, quando teve a sua família levada, Davi chora na presença de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo tempos negros e difíceis, amém ou não? Será que somente nós estamos percebendo que as coisas estão cada dia mais difíceis? O evangelho está difícil, a pregação está difícil, as músicas estão difíceis, tudo está mais complicado. Enquanto eu estou pregando aqui, os nossos irmãos estão sendo perseguidos. A igreja adventista está presente em mais de 200 países. 50 nações do globo terrestre. Em 50 nações, falar de Jesus em muitas delas implica em perder a sua vida. Muitos dos nossos irmãos nesses momentos estão nos becos, estão cantando baixinho, estão lendo as suas Bíblias escondidos nos seus quartos. Muitos dos nossos irmãos estão literalmente sendo caçados, perseguidos, humilhados. É por isso que existe um sentimento de pesar do profeta dizendo, diga ao povo que se convertam de todo o vosso coração. E com jejuns, e com choro, e com lágrimas, e com pranto. As nações estão assoladas, o povo está assolado, existe caos para todo lado. Mas se vocês se arrependerem de todo o vosso coração, ainda existe esperança. Ainda existe esperança para aqueles que se converterem de todo o vosso coração. Ele continua dizendo,
Rasgai as vossas vestes. Aliás, ele continua dizendo, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Rasgar as vestes naquele tempo, irmãos, se tornou uma atitude teatral. Rasgar as vestes significava luto, vergonha, opróbrio. É como se você sentisse vergonha daquilo que você é ou daquilo que você havia feito. O sacerdote se tornou algo comum, principalmente entre os sacerdotes, que por qualquer motivo, eles jogavam pó sobre as suas cabeças, rasgavam as suas vestes em sinal de vergonha, mas se tornou apenas um ato teatral para que as pessoas pudessem ver. Não havia arrependimento verdadeiro. O ato de rasgar as vestes era somente mais uma forma, mais uma maneira religiosa apenas, de dizer não a Deus, mas às pessoas que havia um pequeno arrependimento, mas o arrependimento não acontecia de verdade. Deixa eu perguntar para você. Eu não estou aqui para fazer juízo de valor de ninguém, por favor. Tem uns irmãos que me olham assim, eu vou pegar esse sermão depois do culto. Eu me coloco no exato lugar onde você está, ouvindo o irmão também dizer. Pela infinita misericórdia de Deus, eu ainda perco o sono quando vou pregar. Para mim, é muito difícil isso aqui. Pregar para uma plateia majoritariamente adventista, para mim, é muito difícil. Por que difícil, irmão? Porque eu sei exatamente como você pensa. E eu sei exatamente de onde eu vim. E existe uma briga interna dentro de mim, pastor. Mas quando eu leio uma palavra como essa aqui, sabe o que Deus pede ao meu coração? Rasgue as suas vestes. Se arrependa. Mostre a sua vergonha. Com intensidade. Seja intenso em tudo que você faz para Deus. Seja intenso, sim. Independente das críticas que você e eu vamos receber, porque vamos receber. Nós somos todos os dias sujeitos a sermos vituperados pelas nossas ações. Mas se é para pecar, que pequemos pelo excesso. Que sejamos firmes nas nossas convicções. Quando alguém pedir contas da nossa fé, que nós possamos levantar a bandeira da palavra de Deus. Que nós possamos levantar a bandeira da pregação bíblica. A igreja adventista ao longo dos séculos, das décadas e século, ela foi terrivelmente atacada, não foi, pastor? O senhor conhece muito mais da história que eu sou o menor da casa, me ajuda, tá? Muitos, ao longo dos anos, das décadas, muitos ataques, mas em todos a igreja prevaleceu. Em todos as pessoas de mais difícil acesso, e é impressionante a capacidade que nós temos de alcançar pessoas que aos olhos humanos seriam impossíveis. Eu morei lá no Capão Redondo e conheci um juiz. E uma conversa informal, eu vi ele pouco retirado, e enfim, eu fui descobrir que ele era juiz. Todo recatado, com medo, não medo, preocupado com tudo, mas um adventista converso. E ele dizia para mim, eu sei quem tenho crido. Quando nós oramos, quando nós nos convertemos de todo o nosso coração, quando nós rasgamos as nossas vestes, mas não são vestes físicas, mas espirituais, quando existe uma conversão verdadeira, quando nós nos voltamos a Deus, coisas extraordinárias podem e vão acontecer. Ele continua dizendo ao seu povo, verso 15, tocai a trombeta em Sião,
promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Sião, na Bíblia, fala a respeito de Jerusalém, ou do monte ao qual Jerusalém está situada. Quando ele diz, tocai a trombeta em Sião, a trombeta não é para fora, a trombeta é para dentro. A trombeta não é para avisar os povos, a trombeta é para nos avisar. É para dizer que precisa e é necessário haver um posicionamento. É necessário haver um novo posicionamento diante de Deus. Tocai a trombeta em Sião. A minha trombeta tocou tem 5 anos. Pensa num homem teimoso, miserável de homem teimoso. Até eu entender que é verdade. O Espírito Santo está no meio de nós, sim. Eu imaginava que o encontro dos adventistas era um encontro formal. Você quase sabe quantas mensagens, sabe quantas vezes, pastor, eu usei um púlpito como esse para falar mal dos adventistas. Tem um monte de vídeo na internet, eu andei pagando um monte aí para não passar vergonha. Mas o Espírito de Deus, irmãos, como disse Josué, na passagem do Rio Jordão, olhai e vede, o Deus vivo está no meio de nós. É esse mesmo Deus vivo que havia repudiado Israel. Não dá para ficar junto. É a esse Deus que o profeta está como um grito. O sentimento de Joel é um sentimento de desespero, dizendo que ainda haveria esperança se o povo se convertesse de todo o vosso coração. A trombeta está sendo tocada entre nós, aqui hoje. Durante as semanas, durante os cultos, durante os meses que estão se passando. É Deus chamando a sua igreja, dizendo, permanece firme. Quantas pessoas estão decepcionadas? E assim, virou quase um clichê as pessoas dizerem que estão decepcionadas com Deus. Pode isso? E talvez essa decepção com Deus se traduza em decepção com o pastor. Se traduz em decepção com o irmão que está do teu lado, que diga de passagem, ele é bem difícil. Talvez se traduza com algum tipo de decepção que você teve aí na vida. E essa decepção com Deus talvez se traduza nos seus pensamentos que dizem, olha, eu vou dar um tempo. Pessoas talvez estão nos ouvindo e estão precisando ouvir isso. Permanece firme, irmão. Na sua pouca força, na sua fraqueza, nas suas angústias, nas suas necessidades. Espera só mais um pouquinho. Aquele que prometeu, pastor, está às portas. E todos os sábados que a gente vem aqui, ele vem para dizer, espera mais um pouquinho. Eu conheci pastores no último encontro de coordenadores. E eles diziam que conhecem pastores hoje anciões, cabelos branquinhos, que esses pastores, quando mais jovens, diziam que Jesus estava muito próximo de voltar. E já se passaram 40, 50, 60, 70 anos e Jesus ainda não voltou. Mas esses mesmos pastores, esses mesmos homens de Deus, que tiveram outrora um contato com a palavra de Deus de maneira tão intensa, hoje eles dizem com todas as palavras e com toda a certeza, eu ouvia dizer que Jesus estava próximo de voltar, hoje eu tenho certeza que ele já está às portas, ele está voltando.
Congregai o povo. 16. Santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Santificai a congregação. Ajuntai os anciões. Até as nossas crianças precisam ser ajuntadas. Eu ouvi uma frase de uma pessoa essa semana dizendo que jovem sofre dentro da igreja. Jovem não sofre dentro da igreja, jovem sofre fora dela. Aí alguém vai dizer assim, mas a igreja não tem nada para jovens. A igreja tem tudo para o jovem. Embora hajam esforços para poder melhorar, para poder entreter, para poder cuidar, para poder ajuntar, a igreja tem tudo que o seu filho e o meu filho precisam. Eu me converti com 23 anos. A bebida ficou para trás e tudo que não prestava ficou para trás. E a igreja não tinha muito para me oferecer. A igreja dizia que eu não podia cortar a barba. Que eu não podia usar uma bermuda na praia. Que eu não podia jogar bola. Ainda assim eu me converti. Então olhe para as grandes coisas que Deus tem feito e não se preocupe, irmão, porque assim, quem está muito decepcionado, quem está doido para murmurar, ele vai sentar do teu lado e o próximo a murmurar vai ser você. Então quando você ouvir alguém reclamando de tudo, que a igreja não está boa, alguma coisa está faltando tudo, diga para ele, a igreja, ela é uma fartura de tudo que Deus tem de melhor para nós. E não existe melhor, coisa melhor. Não estou sendo nem um pouco exagerado no que eu vou dizer. Nós temos o de melhor, irmão, que é a palavra de Deus. Se um dos nossos jovens, se eu ou se você, caímos lá fora, dificilmente ele volta. Ou quando volta, volta todo destruído, arrebentado. Eu tenho amigos que cresceram comigo, que hoje são muito bem sucedidos nas suas carreiras, mas a família, o núcleo familiar é destruído. A relação com pai, mãe e filho é destruído. Por quê? Porque não teve base no seu caráter, não teve o caráter moldado na palavra de Deus. Teve o seu caráter moldado pelas situações lá do mundo que dizem que você tem que ser forte, que você tem que ser valente, tem que fazer cara feia para tudo, que você tem que suportar as agruras da vida. Muito bem, só que nós somos seres humanos. Mais cedo ou mais tarde, a angústia, mas não é a angústia essa que a gente tem quando o seu time favorito está perdendo, não. A angústia daquele ser que Deus plantou dentro da mente dele, o desejo de um dia se encontrar com Deus. O dia que essa angústia se abater, não vai ter amigo, não vai ter coleguinha lá fora, não vai ter ninguém. Só Deus, através do seu Espírito, vai poder falar ao teu coração. Então o lugar de jovem é aqui dentro, sim. E das nossas crianças, idem, não vou me estender nesse assunto. Ele continua dizendo, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor. E não entregues a sua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Pastor, o senhor me permite? O senhor pode brigar comigo depois. E o pastor também que está ali, o nosso pastor, com todo respeito. O senhor sabe que a responsabilidade é grande sobre vocês. A responsabilidade com os sacerdotes, irmãos, ela é maior. O pastor não é só um homem que fez uma faculdade de teologia e recebeu um chamado. Não, senhor. É um representante de Deus. Quando um pastor abre os seus lábios para pregar, eu aprendi assim, me conserta aí, irmão, vai, eu preciso aprender com você. É Deus falando conosco. É por isso que os nossos homens de Deus precisam estar em posição.
É por isso que os nossos homens de Deus precisam estar em posição de oração, porque a responsabilidade deles é maior. E é por isso que nós temos que orar por eles. Nós temos que abençoar a vida deles. Nós temos que entender, irmãos, que o peso espiritual de um pastor ele é muito grande. Os nossos ministros, estou falando como igreja agora, precisam estar cobertos da nossa oração. Nós precisamos pedir a Deus que todos os dias batize com o Espírito Santo os nossos homens de Deus, os nossos pastores, os nossos líderes de forma geral. Porque ele diz que os ministros do Senhor precisam estar sobre o altar. Não é esse altar. Não é um altar aqui, né? Não é altar que flamejava, que pegava fogo. Mas estar na presença de Deus, para que a direção seja de Deus. Para que as ordens sejam cumpridas conforme Deus determinou. Chorem os sacerdotes do Senhor. Eu espero que você, de alguma forma, guarde essa palavra no teu coração. Deus está fazendo um convite para nós aqui essa manhã, viu? Para que haja um reavivamento espiritual dentro de nós. Nós esperamos, às vezes, um avivamento que venha da igreja, né? Só que, na verdade, o avivamento não é na igreja. O avivamento é em nós. O avivamento é dentro de nós. Se eu souber quem eu sou, da onde eu vim, e para onde com certeza eu irei, é um grande indício de que esse avivamento está muito próximo das nossas vidas. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Que Deus possa nos ajudar nessa caminhada. Que o Espírito Santo seja de verdade o nosso ajudador, o nosso copiloto. Possamos andar abraçados com Ele. Vou pedir para você se colocar de pé. E quero fazer uma oração contigo. Não posso deixar de dizer uma coisa que eu me lembrei aqui agora. Uma pessoa me disse assim, olha, eu estou estudando a Bíblia, mas preciso tomar minha decisão de se batizar ou não. Logicamente, alguém só se batiza quando tem a certeza de que está fazendo a coisa certa. Mas no caso dessa pessoa, o problema não era ela. Eram os outros. O que a minha família vai dizer? O que meus amigos vão dizer? Pessoas aqui precisam tomar algumas decisões. A relação ao batismo, não sei. Mas em relação a Deus, com certeza. Ainda está em tempo. Vai chegar um tempo que ele não vai dar para cantar mais. Vai chegar um tempo que a palavra de Deus, ela vai estar gravada apenas dentro de nós. Vai ter, pastor? Não vai ter impressa mais. Vai chegar um tempo que não vai dar para pregar. Acabou. Então faça o que tem que ser feito enquanto existe tempo. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai que estás no céu. Louvado, exaltado seja o teu santo nome aqui essa manhã. Nós sentimos, eu sinto, que teu Espírito Santo quer causar uma destruição dentro de nós. Essa destruição implica na morte do eu. Essa destruição implica de não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. O teu Espírito, Senhor, é Ele quem nos conduz. É por isso que eu estou agradecido, nós estamos agradecidos. Que o Senhor continue conosco durante esse culto, Pai. Que o Senhor continue conosco durante todo esse dia, o sábado do Senhor. E que possamos adentrar
a semana cheios da tua presença. Sendo assim, te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, meu querido Cláudio, amigo. Apenas um recadinho. Estamos aí nesse momento de transição entre o culto e a escola sabatina. Nós vamos ter lá na sala de reuniões a classe de estudos bíblicos. Quem está aqui e quer participar com a gente, é só subir, eu já vou me dirigir para lá. Aqui dentro da nave vamos ter também algumas unidades. Lá embaixo vamos ter a unidade que fica ali perto da classe da escolinha das crianças, e as crianças já estão se dirigindo para lá. Então que Deus abençoe vocês neste momento em que vamos passar para o estudo da lição da escola sabatina. Um feliz sábado a todos.